Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Thelma Moreira e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. E a videoaula de hoje é dessa linda necessaire. Olha que linda que ela é. E olha que coisa mais linda esse laço nessa necessaire, gente. Olha isso. Acho chique, né? Então, gente, é uma necessaire bem simples de fazer. Então, ela tem aqui, ó, uma abertura total, tá bom? E aqui, gente, dentro dela tem uma abinha aqui, ó, para que não caia o que tem aqui dentro para fora, tá? Então, tem uma abinha aqui, tá bom? É uma necessaire muito fácil de fazer. Eu utilizei aqui para fazer essa necessaire o sintético Montana Light. E para o laço eu utilizei o metal cristal ouro rosa, lá da Personal Art. Todos os materiais que eu utilizei nessa peça são lá da Personal Art, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link do site para vocês, de todos os materiais que eu utilizei para fazer nessa necessaire. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, essa peça ela é composta por apenas 4 moldes, que é a frente da necessaire, o laço, o acabamento do laço e lateral. Aqui, para o corpo, eu cortei ela espelhada, então eu coloquei aqui no meu tecido, risquei, espelhei a minha imagem dessa maneira, risquei e depois eu recortei. Então, necessaire composta por 4 moldes. Agora eu vou falar sobre o material que eu vou utilizar para fazer essa necessaire. Para frente da necessaire, eu vou utilizar aqui o Montana Light, tá bom? Esse aqui é o Montana Light. Ele não precisaria nem de forro essa necessaire, mas como eu quero um acabamento bem legal na necessaire, eu vou utilizar o forro aqui. E para o forro, eu estou utilizando o acoplado. Vou utilizar o acoplado branco. Aqui, para o laço, eu cortei 2 retângulos, sendo um no Montana Light e outro no metal cristal ouro rosa, que é esse material aqui, ó. Ele é bem legal, ó. Aqui ele tem um fundo de manta e aqui ele é metalizado, tá? Metal cristal ouro rosa esse. Então, eu cortei aqui um retângulo no Montana Light, um no metal cristal ouro rosa, para cortar o meu laço. Um retângulo onde caiba aqui o laço e a minha pecinha de acabamento. E para as laterais, eu cortei 4 vezes no bagum. Por que eu vou utilizar o bagum para lateral? Porque ele é mais fininho, o Montana Light é um pouco grossinho, então para que não fique um acabamento grosseiro, eu vou utilizar aqui o bagum. Então, eu cortei 4 vezes a lateral no bagum. Vou utilizar também um zíper de 45 centímetros, mais ou menos, 2 cursores e o viés Boneon, tá? Vou utilizar o viés Boneon branco, porque o meu forro vai ser branco, então eu vou utilizar aqui o viés para acabamento branco, viés Boneon. Lembrando que os moldes estão aqui na descrição do vídeo e também vou deixar na descrição do vídeo o link de onde eu comprei esses materiais. Esses materiais eu comprei lá na Personal Art, tá bom? E eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho para vocês. Então, eu vou começar aqui pela frente da necessaire. Bom, eu vou pegar aqui o corpo, vou reservar aqui o forro, vou deixar aqui um pouco reservado e vou trabalhar com a frente da minha necessaire. Então, eu estou aqui com o meu tecido com o direito virado para cima, dentinho do zíper virado para baixo. Vou alinhar aqui na minha peça e venho com uma costura aqui, ó, com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper. Então, eu venho com uma costura aqui, alinhando o meu zíper na minha peça. Passei uma costura aqui,
Agora eu vou pegar o forro e vou aplicar o forro aqui. Tecido com o direito virado para cima, forro com o direito virado para baixo. Vou alinhar as minhas peças aqui bem certinho. Vou colocar umas presilhas aqui para me auxiliar. E venho com uma costura aqui, com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper. Passei uma costura aqui, prendendo o forro na minha peça. Agora eu vou virar ela aqui para o direito. Vou jogar o forro aqui para baixo. Vou alinhar a minha peça aqui dessa maneira. Vou colocar um clipe aqui. Um clipes aqui. E vou fazer um pesponto aqui. Pespontei aqui, agora eu vou destacar esse zíper. Viro a minha peça para cá e vou colocar agora da mesma maneira que eu coloquei do outro lado. Então, vou colocar aqui somente na frente, vou passar o forro para lá. E vou alinhar aqui o meu zíper, lembrando que o direito está virado para cima e o dentinho do zíper virado para baixo. Vou alinhar o meu zíper aqui na minha peça e venho com uma costura com o pezinho aqui, bem rente ao dentinho do zíper. Costurei o zíper aqui na parte da frente da necessaire. Agora eu venho aqui com o forro, ó. Vou jogar o forro aqui, frente com frente. Alinho as minhas peças com a ajuda aqui das presilhas. E venho com uma costura aqui, com o pezinho bem rente ao dentinho do zíper. Costurei aqui do outro lado o forro. Agora eu vou virar esse aqui para o direito. Então, eu virei ela aqui para o direito e agora eu vou pespontar aqui. Então, tomando cuidado sempre, puxando aqui o forro para baixo, para não subir o forro aqui pro lado do zíper.